E o gancho que eu ia pegar da sua fala foi sobre a parceria, né, a aliança que tem entre os Estados Unidos e Israel, que os Estados Unidos deixam muito claro que Israel é um grande aliado, se não o maior aliado dele atualmente, e que ele sempre faz o necessário para defender Israel quando há algum embate como esse. Eu queria saber a origem dessa parceria e por que ela é tão importante assim para os americanos. Ok, primeiro é importante deixar claro que os Estados Unidos não vão fazer o necessário. Se o necessário for mandar tropas, aí está o ponto de interrupção dessa aliança deles, né? incondicional. Tá, a segunda página tá aí, né? Ela não é tão incondicional assim. Não é tão incondicional e isso tem uma evolução histórica. Até a década de 1960, os principais aliados dos israelenses eram os franceses. Os franceses lutavam uma guerra contra os movimentos anticolonialistas da África, os rebeldes que tentavam libertar a Argélia do controle francês, e países como o Egito eram os principais aliados dos rebeldes da Argélia. Então Israel era visto como inimigo do Egito e um aliado da França, porque tinha condições de conter as ações dos o inimigo dos do meu egípcios. inimigo é meu inimigo amigo. Nesse caso, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quando a Argélia se torna independente, a França diminui essa ligação com Israel e quando de Gaulle chega ao poder, praticamente interrompe qualquer aliança militar com Israel. Mas Israel já tinha recebido armamentos da França e a Guerra dos 6 Dias, a famosa Guerra dos 6 Dias, na verdade é vencida com armamentos franceses. Os aviões que vão atacar os aeroportos dos países árabes são Mirages franceses e não aviões americanos. Mas, no contexto da Guerra do Vietnã, onde os americanos estavam sofrendo o custo da Guerra do Vietnã, com 500 mil soldados que tinham sido mandados para lá, 50 mil soldados americanos mortos, eles entenderam que essa fórmula de intervenção direta ela não era viável e, portanto, lembrando também que já tinham participado da Guerra da Coreia anteriormente, com centenas de milhares de soldados, então os Estados Unidos promulgam o que ficou conhecido como a doutrina Nixon, que pregava que os Estados Unidos vão dar todo o apoio material para os seus aliados, mas os seus aliados vão ser os responsáveis pela manutenção das áreas que os Estados Unidos controlam nas diversas regiões do mundo. Então Israel se tornou um aliado importante dos Estados Unidos, porque os soldados israelenses provaram que conseguem derrotar os aliados da União Soviética. O Irã se tornou o país mais bem armado pelos Estados Unidos no mundo inteiro. O Vietnã do Sul, as tropas americanas foram retiradas e o exército do Vietnã do Sul foi reforçado, mas não foi suficiente para impedir a vitória do Vietnã do Norte. Aqui na América Latina, nós tivemos as alianças com todas as ditaduras que se opunham aos movimentos alinhados com a União Soviética. Em Cuba, isso não foi suficiente, na Nicarágua, isso não foi suficiente, mas a ideia era de que os Estados Unidos vão fornecer o material, o apoio diplomático, o apoio financeiro, para que os seus aliados possam defender os seus interesses e os interesses dos americanos nas regiões dessas áreas de influência. E então Israel se torna um dos principais aliados americanos na região. Isso vai ficar claro na Guerra do Yom Kippur, em 1973, quando os americanos criam uma ponte aérea para mandar equipamentos para repor as perdas das Forças Armadas israelenses, e é isso que está sendo proposto agora, quando o presidente Biden fala de apoio incondicional. Tem porta-aviões americanos no Golfo Pérsico e no Mediterrâneo, eventualmente para apoiar Israel se essa guerra se transformar numa guerra regional, com a atuação do Hezbollah no norte, eventualmente com uma intervenção do Irã. Os israelenses têm que receber munição para repor aquilo que está sendo utilizado nos bombardeios da faixa de Gaza, e isso já está vindo dos Estados Unidos em grandes quantidades. Então, garantir que os israelenses que vão lutar uma guerra pela sua integridade
tenham os instrumentos necessários para fazer isso. Ninguém pediu, ninguém vai pedir intervenção de tropas estrangeiras, muito pelo contrário, nós sabemos que tropas estrangeiras, em geral, não fazem nenhum efeito. Os americanos e os franceses foram para o Líbano tentar interromper a guerra civil libanesa, foram massacrados pelos terroristas suicidas lá. Os americanos foram para a Somália, para quem lembra do filme ou quiser ver o filme Falcão Negro em Perigo, mostra o que aconteceu com os americanos na Somália. Então, os americanos não têm um histórico muito saudável de intervenções em guerras dos outros e, portanto, Israel deixa bem claro que não faz falta nenhuma intervenção internacional, os soldados vão fazer o seu trabalho, mas a reposição de armamentos é sempre um gargalo que, de alguma forma, precisa ser suprido.